Avivamento é agora. Escola Bíblica ao vivo começando. Venha encher seu coração da palavra. Batista de Avivamento, Santa Fé. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia. Mais um dia de aula, essa segunda semana. E hoje a lição 2 é sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui reunidos, meu Deus, neste lugar. A tua palavra diz, meu Deus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará no meio. Nós estamos aqui reunidos em teu nome. E damos graça por tudo, meu Deus, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse dia belíssimo. Obrigado por cada minuto, pelo nosso fôlego de vida, meu Deus. Obrigado pela nossa saúde. Porque tem tanta gente, meu Deus, que neste momento nem o fôlego de vida tem. Então, sem fôlego, sem ar. Mas o Senhor tem nos presenteado com esse ar maravilhoso, com oxigênio. Meu Deus, fala conosco, nos ensina, aplica, meu Deus, essa palavra em cada coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem Amém. Como é, Deus? Fala, Maria, com a paz do Senhor. Amém. Eu amo você, Jesus, pelo paciência de fé. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando a força doer contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da mão, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas negras, luz dará, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo faltou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da mão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes ajuda, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar.
todo cargo da mão, todo reino na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que morrerás, pois com ele seguro serás. Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus nas maiores alturas. Nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, trazer o título dessa segunda semana da lição, que é a fé de Abraão nas promessas de Deus. Diga comigo a palavra promessas. Promessas. Vocês vão precisar dessa palavra no final. Eu já dei uma dica. Não posso dizer por quê. Se ligue na palavra promessas, porque vocês vão precisar dela no final. Amém? Amém. Agora eu queria convidar toda a igreja em pé para a gente ler o texto áureo, bem bonito. Repita comigo, texto áureo. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Eu quero convidar nessa noite a nossa irmã Edileuza para trazer a leitura bíblica. A leitura bíblica em classe, para quem está com a Bíblia aí, ajuda as criancinhas aí, as tias, as criancinhas que ganham a Bíblia hoje. Está em Gênesis capítulo 13, versículo do 7 ao 18. E eu convido a nossa irmã Edileuza para fazer a leitura bíblica com toda a igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Edileuza. Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe foi bem clara, né? Eu acredito que todo mundo entendeu. As criancinhas vão fazer silêncio para vocês entenderem, porque depois vai ter algumas perguntinhas básicas para vocês. Aí vai ter algumas coisinhas para vocês ganhar de presente. Aí as crianças têm que estar atentas, senão depois não vai saber responder. Amém? Em nome de Jesus. Introdução, acompanhe comigo. Quem não está com a lição, ainda porque, irmão, a lição já está a caminho, já saiu de São Paulo hoje, de Itajamar. Eu acredito que saindo de São Paulo hoje deve ser 3, 4 dias de viagem no máximo. Lá para quarta ou quinta-feira está aqui. Para as pessoas que solicitaram. Mas tem algumas versões em PDF que eu baixei no site da CPAD e mandei para o celular de algumas pessoas. Então acompanhe a introdução comigo. Introdução. Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa. Repita comigo, o Senhor era com Abraão e sua casa. E seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Agora vamos continuar a leitura. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança.
Agora repita comigo a palavra-chave da lição dessa noite, porque essa palavra tem pergunta no final. Qual é a palavra-chave dessa noite? Promessas. Promessas. Olha como Luísa respondeu rápido. Se tivesse valendo, Luísa já tinha recebido a bênção. O primeiro tópico, eu quero convidar o dirigente da igreja para ler com toda a igreja. Abrão volta do Egito para Canaã, subdividido em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, contenda entre os pastores. Segundo subtópico, Abrão e Ló se separam. E terceiro subtópico, as escolhas de cada um. Primeiro tópico: Abraão volta do Egito para Canaã. Primeiro, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abraão e de Ló, No retorno para Canaã. no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13:6. E o importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abraão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Gênesis 12:1. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. Segundo tópico, Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao contestar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Aleluia. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Gênesis 13, 8 e 9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. 3. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Gênesis 13, 10, 11. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma.
Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 12, 13. O lugar escolhido por Abraão não era tão apreciável quanto que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse tópico que o Diácono Neres acabou de ler? Alguém tem alguma interposição para fazer? Porque é importante que vocês participem. Porque a escola bíblica é uma interação, interatividade, né? A gente fala, a gente debate, a gente cita aquilo que lhe chamou mais atenção. Só para quebrar a cara, é verdade. Você fez uma observação que Ló foi pela visão humana. Olhou para aquelas Também cresceu o olho, né? Campinas do Jordão, ou de Sodoma e Gomorra. Também cresceu o olho. Quando a pessoa cresce o olho nas coisas que Deus não aprovou, aí vem as consequências. Isso acontece com muita gente, né? Vocês observaram que Lúcia me chamou a atenção no tema que... Atenção, criançada, olhe para aqui que é importante. Lúcia fez uma observação aqui interessante. Qual foi a lei que Ló observou, que o povo chama de hoje em dia no nosso ditado popular? A lei da vantagem. Ele olhou para uma terra cheia de mato verde, pastos verdejantes para os seus animais, e Abraão disse: você quer ir? Ele disse: se o Senhor me permitir, eu quero. Agora temos aí um problema. Sabe para onde Abraão foi? Abraão não teve outra opção, foi para um deserto, para um lugar aonde só tinha pedra, areia e pouco pasto e pouca água. Mas o que foi que aconteceu? Aí Deus estava no plano. Ló vai para Sodoma e Gomorra, duas cidades iníquas e grandes pecadoras perante o nosso Deus. Então preste atenção. Qual é a lição espiritual desse tópico? Cuidado com a lei da vantagem. Quem vai em busca da lei da vantagem, às vezes se dá bem, mas pode se dar mal. E nós, como servos de Deus, precisamos, antes de qualquer mudança ou decisão, pedir ao Senhor uma direção, para que Deus, Ele venha nos orientar. Nós temos o Espírito Santo, que é o Paracleto, o advogado por excelência, o advogado fiel, o orientador da igreja, que nos guia em tudo que nós precisamos para as nossas vidas. O segundo tópico fala sobre as consequências das escolhas. Escolhas de quem? Quem está ligado na lição? As escolhas foi de quem? De Abraão. De Abraão e Ló. E Abraão era o que de Ló? Rio. E Ló era o que de Abraão? Vocês têm certeza? São Lúcia. Amém. Então, de parabéns. As consequências das escolhas. E a consequência das escolhas, que é o tópico 2, dividido em
Primeiro subtópico, resultados da escolha de Abrão. Resultados da escolha de Ló. E a atitude de Abrão para com Ló, eu gostaria de convidar a irmã Lúcia para fazer essa leitura com toda a igreja. Cumprimento o Senhor Papai Senhor. As consequências das escolhas. Resultado da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Gênesis 13 e 14. Ele estava na direção de Deus. E agindo de maneira correta, o Senhor orientou sobre o futuro daquela terra. Bem como sabe, as consequências da sua submissão é a vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de sua escolha, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Gênesis 3 e 7. Segundo tópico, os resultados da escolha de Ló. Tempo depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que levaram cativo com a sua família. Gênesis 14 e 12. Não imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra. Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Amém. A escolha dele, né? Aí ele foi colher o que semeou. Verdade. Foi preso, foi, né? Foi levado pelos os grandão daquela época, né? Terceiro, a atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele de todos que foram levados cativos. Gênesis 14, 16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Amém? Mesmo assim, ele foi, né? Foi lutar, foi guerrear a favor de Ló, né? Porque era sobrinho dele, né? E não é diferente, né? Nós, seres humanos, a gente não quer ver o nosso sangue ser machucado. É verdade. Nossa família ser machucada. Por defeito que ele esteja, que ele tenha, por ruim que seja, a gente não quer ver nossa família ser machucada, né? É verdade. E ele, como pai da nação, né? Ele agiu dessa maneira, né? Foi libertar o sobrinho, né? Das mãos dos poderosos daquela época, né? Glória a Deus. Quem era rei naquela época era poderoso, né? Que falava, estava falado. Que assinava, estava assinado. Era desse jeito. Eu agradeço a vossa. Observe uma coisa aqui. Lúcia leu que as escolhas trazem consequências boas ou ruins. Diácono Neres, o comecinho da leitura diz assim, da que Lúcia fez. Eu peguei isso porque me chamou a atenção, só o comecinho, o primeiro tópico. O primeiro parágrafo, aliás. Nossas escolhas são opcionais,
mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Fale de uma escolha que você e eu fizemos há 25 ou 26 anos atrás e o Senhor não aprovou. Tanto é que o Senhor nos trouxe e nós estamos aqui outra vez. Qual foi a escolha? Neres tem esse testemunho porque ele viveu e eu vivi. As escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis. Dependendo da escolha, nós pode quebrar a cara, pode sofrer, pode chorar, pode andar por caminhos tortuosos, pode se desviar, pode se debandar, pode sair do meio do rebanho. Neres, fale sobre a escolha que nós fizemos há 25 anos atrás. A gente tem um destino a traçar, né? Deus colocou algo na nossa mão pra gente seguir. Para um lado nós temos feito, nós fomos para outro. E vamos só bater com a cara na parede. Deus mandou Jonas ir para... Ele apanhou o navio para... Tarsis. Eu e Neres começamos aqui em Santa Fé, na Igreja Batista, aceitemos Jesus, nossa família toda. E a igreja lotada com 80, 90 pessoas, cheia de crentes, cheia do Espírito Santo. Neres olhou para mim e disse: Messias, nós precisamos ser famosos. Nós precisamos ser famosos. Vamos gravar um CD e vamos para a Assembleia de Deus, que lá tem muito membro, tem igreja em todo o Brasil. A convenção é a mais poderosa da América Latina. Aí lá sai eu e Nery com CD de porta em porta de igreja. Olha o CD, compre meu CD, compre meu CD, compre meu CD, compre meu CD. Uns comprava, outros não comprava. Outros compravam e não pegava. Outros diziam é pirata. Outros diziam quero não, que aqui o que mais tinha é cantor. Agora é cantor até de um oi só, todo mundo quer ser cantor. Nós fomos tão humilhados. Chegou um tempo que nós não conseguimos mais ter fé e força espiritual para seguir o ministério. Neres caiu na escola e eu caí na Pitu. Aí tava Nera agora na escozinha gelada. Tchu, showzinho de Zezé de Camargo e Luciano e Batista Lima, limão com mel. E eu na Pitu, me achando cara e tocando violão. E o povo achando bom os dedos. Quando passou, mas antes da gente sair da Batista para o outro ministério para querer ser famoso, lembra de irmã Flora Sibili, mãe de Jeff e de Camilos? Irmã Flora disse: irmão Messi, irmão Nery, vocês têm certeza que vai deixar essa obra com mais de 80 crentes, a igreja lotada, Jesus salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, e vão para a Assembleia à procura de fama e gravar CD e querer ser cantor? Eu disse: temos certeza, minha irmã, porque nós queremos fama, queremos crescer, e aqui a Batista é muito pequenininha, é insignificante. Aqui não tem futuro não, é desse tamanho. A fé, o pastor Isaías humilhou vocês, não foi? Misericórdia, o pastor Isaías foi um pão com queijo. Fora aquelas ali teve pior, 10 mil vezes, fel de galinha, com fel, mais fel e outro fel em cima. Ah, o que apoia vocês foi o pastor Samuel, não foi? Foi. Mesmo assim, entre aspas, por causa de Fabinho. Conclusão: foram 10 anos quebrando a cara, fora dos caminhos do Senhor. Quem tirou Nery da escola foi Rosiane. Quando Nery conheceu Rosiane, deixa eu beber logo água para contar o testemunho de Nery. Agora eu vou entrar na vida dele. Nery disse: Rosiane, você é uma gata. Estou enamorado por ti. Aceitarias ir comigo para o show de limão com mel na Vila de Pará? Rosiane disse: não sei, que eu trabalho muito. Por isso que tu nasceu, viu? Aí Rosiane disse: bora. Quando chegou na Vila do Pará, 2 mortes no meio do show de limão com mel. Foi 6 tiros de 38. Bem. 2 pessoas morreram. O show se acabou. A SAMU levou 2 pessoas pro IML. Pra Santa Cruz. De lá pro IML. Naquela noite morreu 2 pessoas. Aí Nery
botou a mão na consciência e disse: eu já fui crente. Jesus colocou na minha vida agora uma princesa, uma sulamita, que nem botou na vida de Abraão. Eu vou parar de ser choseiro e agora vou virar um pai de família e um dono de casa. Aí ele exagerou, foi logo 3. Esse aqui já tem 12. Aquele tem 2. E Mateus ele praticamente criou, porque Mateus era criancinha quando ele casou com Rosiane. Então, irmãos, quando Nery encontrou Rosiane, eu continuei pagando o preço. Era Pitu, Red Bull, Red Label, Old Par, picanha, tudo na casa do rico. E eu achando gostoso. E era de França para lá, de França para cá, de França é o Zezé de Santa Cruz. Quando foi um dia, eu olhei para minha situação e disse: Deus, eu estou falido. Eu quero comer as bolotas dos porcos e nem as bolotas dos porcos estão me dando. Eu não quero mais viver distante do Senhor. Eu quero voltar para a tua presença. E hoje nós voltamos, a Batista reabriu e nós estamos fazendo a obra do Senhor com alegria, porque o Pai recebeu o filho pródigo e nos deu uma nova chance para nós estarmos na sua presença, adorando e servindo a Ele. Cuidado com as escolhas, porque as escolhas são opcionais, mas Lúcia leu que as consequências são inevitáveis. Agora vamos para terceiro tópico. Eu até me alterei demais aqui, eu falei muito, me desculpe que eu não vou falar muito para não demorar, porque tinha que dar esse testemunho, que é importante por causa da leitura que Lúcia fez. Porque Ló escolheu o caminho achando que era bom e foi errado. Depois estava Ló, vendo Sodoma e Gomorra se acabando, em todo tipo de pecado e promiscuidade sexual, tanto é que Deus mandou fogo do céu e destruiu todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Todo mundo foi queimado vivo, de criança a adulto, porque o pecado daquela cidade chegou até o céu e Ló escolheu errado. Agora preste atenção. Tópico 3. Os altares erguidos por Abrão. Como eu encontrei Mateus agora à noite trabalhando, e Mateus, igreja, Mateus precisa trabalhar, preste atenção, viu? Mateus está casado. Uma coxinha que ele vender, um pastel, um risolê, um risole, um enroladinho, um empanadinho, um qualquer coisa. Ele precisa se manter, ele agora é um homem casado. Aluguel não espera, papel de energia não espera, papel de água não espera. E ele até me disse: eita-me se eu esqueci da escola bíblica. Eu disse: mesmo que você tivesse lembrado, vá trabalhar. Amanhã é dia de culto, nós vamos para a Branquinha tomar ceia e adorar o Senhor. Vá cuidar da sua esposa, da sua casa e vem quando puder, porque precisa trabalhar para se manter. Agora, eu queria convidar aqui o Dr. João, no lugar de Mateus, que iria ler hoje o tópico 3. E o Dr. João vai trazer os altares erguidos por Abrão, com o primeiro subtópico: Abrão, um construtor de altares. Segundo, mais um altar. E terceiro, altar em Hebron e Moriá. Dr. João, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Tópico 3. Os altares erguidos por Abraão. Primeiro subtópico: Abraão, construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Gênesis 12, versículo 7. Tópico 2. Mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, o que significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus.
não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas, congregar é um dever de todo cristão fiel. Terceiro tópico: o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi lá o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque. Nesse altar, Gênesis 22, versículo 9. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 6, 7. A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. O tal acontecimento não foi uma encenação. Foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-a resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai, e certamente também em o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão que o cordeiro para o sacrifício. Amém? Amém. Meus irmãos, o que chamou a atenção de vocês no tópico 3, o último tópico da lição nessa noite? Porque daqui a pouco já é a conclusão. A sinopse desse tópico, sinopse é o resumo geral. Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Eu quero perguntar a Dileuza, o que mais chamou a atenção no tópico 3 que João leu sobre a edificação desses altares? Vai me chamar a atenção. O que mais lhe chama a atenção nessa atitude de Abraão de construir altares? É que ele é um grande adorador. Olha o que Dileuza disse. É que Abraão era um grande adorador. Abraão era um homem de altar. Agora, trazendo para os dias de hoje, eu quero perguntar aqui a vocês. Essa pergunta é avulsa, mas é interessante. E eu acho que Lúcia vai saber responder essa pergunta. Eu acredito que outros vão saber não, mas Lúcia vai saber responder. Nos dias de hoje, o que é que significa ser uma pessoa de altar? Isso é interessante. Rotina de oração. Crente que ora, rotina em oração. Que prepara o seu altar na sua própria casa. Que tem um altar dentro do seu próprio quarto, na sua casa. Adoração. Dá um bom testemunho. A adoração. Rosiane, dá um bom testemunho também é construir um altar. A criança a palavra. Vem para a igreja. Quem respondeu vir para a igreja? Lê a palavra. Toma para Luísa! Que ela gosta de vir para a igreja. Sim, Lúcia. Lê a palavra, lê a Bíblia, não só pegar na Bíblia quando vem para a igreja. Só lê a Bíblia quando chega na igreja. Em casa não pega na Bíblia para ler também. Porque em casa a pessoa tem que ler a Bíblia também. Então, segundo a sua definição, para que hoje um crente como Abraão, um homem de altar, tem que ser um homem Ele era um homem de fé. de devoção diária ao Senhor, na oração, Ele tinha compromisso com Deus. no compromisso, na leitura da palavra, no jejum. Sim, no jejum. Eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Quem aqui já jejuou alguma vez o dia todo completo? Levante a mão.
Dileuza já jejuou um dia todo? Eu já, quando eu tinha, Lúcia também. quando eu não tinha Irmã Toinha? problema de gastrite, eu já jejuei o dia todo. Agora, quem aqui já fez uma consagração? Consagração é mais fácil, pode ser até meio-dia, 11 horas. Você não toma café de manhã, só vai comer meio-dia. Eu não sei o que é e quando a pessoa Júlia não sabe o que é oração e consagração. ressaltar isso, né? Ela falou uma coisa interessante. Ô dirigente, por favor, venha trazer para essa criancinha essa palavra, o que é jejum e o que é uma consagração, para ela aprender que ela ainda é muito jovem na igreja. Venha cá, dirigente, dizer para a Julinha o que é um jejum e o que é uma consagração. Isso é interessante, igreja. Nós estamos aqui para aprender e a criança teve essa dúvida. Explica ela aí. Quem foi que perguntou? Essa jovenzinha, Júlia. Vai falar. Vou explicar agora, irmãos, o que é consagração. Consagração é você fica um período sem se alimentar. Por exemplo, você acorda de manhã, aí você faz um propósito com Deus. Vou ficar, agora são 8 horas, vou ficar até 10 horas. Sem comer nada. Consagrando, sem comer. Você fica só pedindo a Deus. De vez em quando vai lá dentro do quarto, faz uma oração. Procura se santificar, não está falando palavrão, não está se envolvendo em problema, confusão. Uma consagração pode ser menor, pode ser até meio-dia, pode ser 1 hora, 2 horas. Já jejum é uma coisa mais prolongada. Quando você quer resolver um problema, quer receber uma bênção grande, Causa faz impossível. você faz um propósito com Deus. Por exemplo, hoje eu vou passar o dia todinho de jejum, vou ficar o dia todo sem comer, sem me alimentar. Aí passa o dia todinho, você pode beber água para não desidratar, né? Mas se comer não a alimentação, se purificando. Aí o jejum já é mais... Meu dirigente, me tira uma dúvida. Para eu, que quero casar, uma consagração resolve ou um jejum? Só jejum. Essa foi boa, foi para distrair. Mas ele respondeu, eu esperava ele responder. Só jejum. Eu passei 3 dias de jejum, é quase morro. Não, mas eu vou dizer, sabe por que às vezes dá preguiça de jejuar o dia todo? Porque tem hora que cada organismo reage de um jeito. Pra Deus. O jejum, às vezes dá dor de cabeça. Quando você pensa naquela comidinha que você é acostumado a comer, aquele pãozinho com manteiga, ou com queijinho com ovo, a cabeça dói, você diz, meu Deus, eu tô morrendo de fome, o que é que eu faço? Mas se você tiver um propósito, e você jejuar, você não precisa nem pedir nada a Deus. Deus, ele abre o céu, envia anjo e o anjo providencia tudo que você precisa. Jesus manda todas as providências do céu, sem você muitas vezes pedir. Ô Fernandinho, me diga uma coisa, tu tem coragem de jejuar? Você tem coragem de jejuar até que hora? Até umas 5 horas da tarde. Vitor, Oi. vai que eu jejum. 5 minutos. Se eu não for subir perto dele, eu Ele bebe a garrafinha. Ele bebe a garrafinha. Olha o Fernando. Olha o Fernando. Misericórdia. Nem se tu não vê também o frauzinho do copinho de limão, é? Ó. Ó, que Garrafa de cena. vinagre. Ele bebe a garrafa de vinagre. Ô, minha gente. Olha o que Seninha respondeu. Eu ainda jejuo 5 minutos, pô, Seninha. Não dá nem pra começar o culto. Antes de cantar o Indapa, que já entregou o jejum. Pode. Misericórdia. Agora, Fernando disse uma coisa interessante. Eu jejuo até 5 horas da tarde, se não tiver comida perto de mim. Ô, irmão. Agora tendo um bolinho, uma coxinha, um pastel, uma guaranazinha gelada, uma pamonha, uma canjica, um milhinho cozinhado, é mais difícil de jejuar. Mas nós vamos concluir nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, a lição está uma bênção. Vamos entender. O patriarca Abraão era um homem de altar. Era um homem de adoração. Era um homem de... Tem outra palavra. Era um homem de Fiel. compromisso.
era um homem de sacrifício, porque quando Deus disse: sacrifica teu único filho Isaque, ele se acordou de madrugada, pegou Isaque, botou em cima de um jumento e levou para o Monte Moriá para sacrificar o próprio filho. Ele era um homem de sacrifício, e quando nós sacrificamos as nossas vidas, os nossos corpos em sacrifício vivo, segundo Romanos capítulo 12, meus irmãos, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos sacrificar o nosso corpo em jejum, em oração, em consagração, para que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus, nos encha de poder e virtude. E aonde a gente chegar, que a gente estender a mão, o demônio caia por terra, bate em retirada, o enfermo seja curado, o câncer seja arrancado e Jesus glorificado para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos concluir? Ei. Que hora é essa? 7h50. Eita, tá na hora boa de concluir. Conclusão. Como um homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. O Deus de Abraão é Deus em qualquer situação. Deus é soberano, independente de quaisquer circunstâncias em que estamos vivendo. Ele reina, Ele governa e Ele é Senhor. Ele era o Deus de Jó na bonança. Ele era o Deus de Jó no caco de teia, no chão, abandonado, pobre, doente, miserável. Ele era o mesmo Deus de Jó. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro, porque Ele é o Deus que Ele prova e depois aprova. Tem dias bons e tem dias difíceis, mas Deus é Deus independente de qualquer situação. Agora, meus queridos irmãos, chegou a hora da benção. Joãozinho, traga seu celular aqui, por favor, que eu quero ver de vocês quem foi que estava ligado. Quem estava ligado aqui na lição? Qual? Na leitura? Em tudo, em tudo. Quem estava ligado? Porque chegou a hora das perguntas. Eu quero ver quem vai acertar. Ô, João, me dá teu celular para ver qual é a primeira pergunta. Se prepara de Deus. Eu já tô até com medo de Dileuza, que Dileuza é veterana, faz 25 anos de escola dominical e Lúcia faz 30. Olha, eu não lembro. Eita, que delícia! Tá pensando que eu lembro assim. É muita. Cada resposta certa, um salgadinho. Se você acertar 10 perguntas, ganha 10 salgadinhos. Passado aqui, até agora ficou azul dessa vez. Ainda fala, meu Perdoe-me, Rose, que eu tinha esquecido desse negócio. Misericórdia. Se preocupe não, que quem deve paga. É para eu aprender. Veja bem. E esse salgadinho tá gostoso? É de quê? De queijo.
Primeira pergunta, quem vai comer o primeiro salgadinho? Qual a palavra-chave da aula? Eita, nós vimos ele. Promessa. Promessa! Ela vai dar a quem o seu? Você dá a alguém. Dê a ceninha. Dê uma ceninha. Pode pegar uma ceninha. Ele não come, ceninha. Dá, Luísa. Dá a Kathleen. Dá a Kathleen. Luiz ainda vai ganhar. Segunda pergunta. Ló e Abraão, o que eram? Tio e sobrinho. Rosiane. Rosiane. De a Dudinha. Quantos reis invadiram a terra que Ló escolheu? Oxe, mãe, a senhora estava lembrada dessa pergunta, mãe? Parabéns. 4 reis. Mãe estava ligada. Dê um salgadinho, ela, se ela não comer, ela dá a Joãozinho. Pronto, muito bem. Essa é fácil. Olha como essa é fácil. Qual o nome do filho de Abraão que Rosiane tem pena dos outros. Rosiane tem pena da concorrência, pelo amor de Deus. Você sabe quando tu diz é fácil. A concorrência tá sofrendo. Que na foto, tá no celular, viu? Que foto? Não. Essas perguntas João escolheu outras perguntas. Outras perguntas, né, aquelas não. Não é aquelas não. Vamos para a quinta pergunta. Qual a promessa de Deus a Abraão? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Dá o filho a ele, né? Tem mais alguma coisa? Pai de uma grande nação. Terra e descendência numerosa, pai de uma grande nação, Neres. Em nome de Jesus. Muito bem. Meu Deus, eu quero ver Samuelzinho ganhar também. Samuelzinho! Tá ao vivo? Samuel não deu. Não, Samuelzinho de Sibili. Sim. Olha a última pergunta. Essa é a última pergunta. Preste atenção. Quem acertar a última pergunta não vai ganhar tudinho, porque senão eu não como nenhum. Eu tô quê? E eu quero um. Mas menino, a última pergunta ganha um. Segura aqui, João. Quantos altares Abraão construiu? 4 milhões. Quantos seria? Mais de 1 milhão. 4, filha. Mais de 1 milhão? E ele viveu quantos anos? Mais de 1.000. Calma. Vitória acertou, Vitória de Sibili, mas o Vitória ainda tem uma pergunta sobre isso. São duas, né? Dá o dela aí. Deu uma ela acertou. Agora, teve 4 cidades ou regiões locais, distritos, povoado, aonde ele construiu altares. Me diga pelo menos o nome de um lugar onde ele construiu um altar. Betel, Rosiane tá ligada. Ele construiu um altar em Betel. Construiu em Betel, construiu em Siquém, em Hebron e em Moriá. Agora, João, as perguntas terminou. Aí você agora pegue todas as criancinhas que não acertaram e saia dando um a cada um, que é para ele não ficar triste. Dê a Samuel, dê a Julinha, dê a Kathleen, dê a Alaine, dê a Fernandinho, Samuel, Vitorinha. Não, Vitorinha acertou. Oh, meu Deus, esse aqui é o bichinho. Eu sou criança também. Não acertou nada. É meu irmão. É teu irmão? Mas ontem não vai dar nenhuma, eu também sou criança. É criança. Tem 5 anos. A gente é criança, viu, João? Abre um pouquinho de queijo.
Pronto. Já teve esse. Quero convidar o dirigente da igreja, em nome de Jesus. Vai pra mim. João, ainda tem a gente. João, está aniversariando hoje. João tá aniversariando hoje, é? É. João, venha pra aqui. Venha pra frente. Para nós orar por você e cantar os parabéns. João tá aniversariando hoje, dê mais bolo a ele. Ou mais bolo não. Mais salgadinho a ele. Dê dois, que ele tá aniversariando. Muito bem, Joãozinho. Joãozinho, quantos anos você tá completando hoje? É? 11 anos. Tá completando 11 anos. No braço? 1, 2, 3. Parabéns pra João. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra João. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, João! Ô, glória! Pode se sentar. Em nome de Jesus.